Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre uma alegria muito grande encontrar cada um de vocês todas as quartas, para a gente lançar os olhos nessa obra extraordinária, altamente esclarecedora, que é a vida no mundo espiritual, psicografada pelo nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Nós estamos estudando a obra número 6 dessa coleção magnânima, chamada Libertação. Só lembrando que nessa obra, André Luiz está na companhia do benfeitor Gúbio, que é um instrutor, e mais também de Eloy. Eles estão em missão importante no plano espiritual, na região de trevas, de dores e angústias, buscando a libertação de um irmão chamado Gregório, e também de assistência a uma irmã que está no plano físico, encarnada, Margarida. Então, vamos estudar num processo obsessivo terrível. Lembrando que no capítulo 4, a gente terminou no capítulo 4, onde André Luiz, na companhia de Gúbio e de Eloy, saíram de nosso lar e foram até essa cidade estranha, como ele denomina, no plano espiritual inferior, na região treval. E ele narra os percalços, as criaturas bizarras encontradas no caminho, as angústias, as dores, as dificuldades. E termina o capítulo anterior, quando eles encontram, afinal de contas, o Gregório, o sacerdote. Tem um encontro, e eles disseram que vinham em busca, vinham até eles em busca de apoio para eles desenvolverem um trabalho, etc. E quando ele falou que de quem tinha, em nome de quem, quando ele falou Gregório, quando o Gregório falou, quando o falou o nome de Batilde, ele estremeceu. Entretanto, se disfarçou, mandou que eles não tivessem nenhum contato com ele, que estava muito ocupado, e deixou eles praticamente presos em um dos compartimentos de sua casa, porque eles iam passar por um processo de seleção para poder ser admitido, digamos assim, nesse trabalho de assistência de Gregório. É esse o final do capítulo passado. Vamos ver hoje, lembra-se que nas exposições passadas, desse livro e em outros, o tempo todo a gente fala de que ninguém foge às responsabilidades de nossas ações, que nós somos seres interdimensionais, que as nossas ações reverberam no plano espiritual, reverberam na vida. Como dizia Jesus, ninguém foge de nossas responsabilidades e teremos que pagar até o último ceitil de nossas responsabilidades. Aquilo que devemos, teremos que pagar. Isso é fato. Dizíamos sempre também, os consultando ao André Luiz, que nossa mente é o tribunal mais inclemente de todos. O que fazemos está aqui guardado, e um dia nos será cobrado conta disso. Nós vamos ver isso agora nesse capítulo, né? Que as provas de nossos atos estão lá vivas, ninguém pode tirar, estão lá postas. E aí vem uma grande pergunta que devemos fazer a cada um de nós. Afinal de contas, o que estamos fazendo em nossa encarnação? O que estamos fazendo em nossas vidas? Porque, certamente, seremos cobrados de nossas ações e nossas omissões. Isso é fato e nós vamos ver agora nesse capítulo chamado Operações Seletivas. Por outro lado, a gente também precisa compreender que os julgamentos que vão se dar nessas regiões infelizes não são aqueles julgamentos, ou nem são as abordagens a respeito de nossos erros, não são aquelas das criaturas espiritualizadas que, com amor, buscam soerguer as pessoas, buscam despertar para o bem. Não. As cobranças desses mundos infelizes são impiedosas. Não tem, nesses lugares, não tem lugar para piedade, não. São verdadeiros carrascos que vão nos cobrar a fatura da forma como nós estamos devendo. Então, é muito interessante esse capítulo para a gente entender isto, né? Então, começa se narrando André Luiz nesse capítulo 5. Transcorrido algumas horas, em um compartimento escuro, que ele estava lá como se fosse uma prisão, no local do sacerdote Gregório, na casa deles. Eles aproveitaram esse momento para meditar, para entrar em prece, etc. Foram conduzidos à noite seguinte, no dia depois do encontro que tiveram com Gregório, a um edifício de grandes proporções, né? Esse era uma espécie de um palácio de forma hexagonal, né? Com torres imensas. Onde lá naquele palácio, vários serviços estranhos eram realizados. Tudo naquele mundo é estranho, tudo naquele mundo é esquisito, é de mau gosto. Naquele mundo não tem nada que resvale ao bom gosto, ao amor, nada, né? Aquele ambiente era iluminado, de iluminação externa e interiormente, pela claridade de tocheira. Imagine, gente, era uma coisa de idade média, como esses mundos são infelizes e antigos, toda a iluminação era com tochas, aquelas tochas que viam nos castelos da Idade Média, né? Disse ele. E apresentar um aspecto muito desagradável, aquele ambiente. Era como se fosse uma espécie de uma casa incendiada, ou seja, as tochas em si já exalam uma certa tina, né? Da fumaça, né? E era aquele ambiente sem uma iluminação que clareava, não era uma iluminação
que tinha claridade, era uma coisa meio opaca, como se fosse uma casa incendiada, aquele aspecto estranho, daquela coisa, esfumaçado, etc, etc. Aí que foram sob a tutela e a custódia dos guardas de Gregório, que foram levados como se fossem prisioneiros naquele ambiente, né? Para sofrer o processo seletivo, né? E comunicaram que naquela noite seria necessário o exame. Antes de qualquer contato com o sacerdote, com o Gregório, direto, ele teria que fazer uma seleção naquele recinto, eles passaram essa seleção para saber se estavam aptos ou não, se representaria algum risco ao trabalho, à segurança, aquele ambiente, etc, etc. Eles penetraram o recinto imenso, de largas dimensões, e ele ficou impressionado com a quantidade de criaturas sofredoras que foram encontradas ali, dezenas de entidades infelizes, em deploráveis condições. O que significa deploráveis condições? Sobre vários aspectos. Lembremos, já falamos disso. Jesus dizia que a gente tira do nosso tesouro do bom tesouro do coração aquilo que tem de bom, ou tira do mau tesouro do seu coração aquilo que tem de mal. Então, o nosso perispírito retrata exatamente, fisionomicamente falando, o que tem em nossos corações. Tudo é beleza, bondade, etc. Isso revelará numa feição amorável, bela, etc, etc, etc. Tal. E se tiver, efetivamente, várias infelicidades, ódio em nossos corações, também se defrontará. Isso estará nas frontes das criaturas. Como a qualidade daqueles espíritos que estão naquela colônia, né, expiatória, são seres profundamente felizes, cometeram graves crimes, as frontes, as faces eram deformadas e muito infelizes. Então, ela diz, olha, existiam velhos, moços, homens, mulheres, se misturavam, aquela loucura, aquele ambiente terrível. Alguns gemiam, outros choravam. Reparem que aquela multidão, disse ele, era de almas doentes, sim, doentes da alma, né? Doentes da alma, almas doentes, porque as pessoas que cometem graves erros dessa natureza não podem ser são espiritualmente falando, né? Então, muitos padeciam, segundo ele, desequilíbrios visíveis mentais, né? E Jesus dizia que são doentes que precisam de médico, né? Só que naquele ambiente ali de dor, sofrimento, e angústias, injustiças e brutalidade, e crueldade, ninguém desejava ali ser o médico de ninguém, ao contrário. Ali só tem lugar para carrascos, é da natureza aquele ambiente terrível, né? Aí André Luiz, que observou impressionado o aspecto enfermiço daquele povo, todos doentes, estranhos, porque, na verdade, todo mal que a gente faz há um adoecimento da alma. A alma doente resvala no corpo, no perispírito, no caso, que é exatamente o corpo, o corpo que se apresenta no mundo espiritual. É a mesma coisa você encontrar aqui alguém no corpo no encarnado e no corpo físico. O mundo espiritual se apresenta com o perispírito, é a mesma coisa, é uma cópia, né? Então, o perispírito de todo disse ele que eles se encontravam, se enclausuravam, estavam presos, pacientes, espectadores. Isso é informação interessante, gente, né? Mostrava uma certa opacidade, ninguém tinha luz nenhuma, né? Quando ele fala pacientes e espectadores, entenda-se, aquele ambiente daquele julgamento era uma espécie de um espetáculo público, ou seja, tinha pessoas que iriam ser ali julgados, mas tinha espectadores, alguém que tinha prazer em ver o sofrimento e a angústia dos outros. Lembra da história do Pão e Circo de Roma? Veja, o ambiente é mais ou menos aqueles. Tinha criaturas nas galerias, sim, e não isso é fruto do julgamento, mas eram moradores daqueles sítios, todos criminosos, todos que estão lá espiando, né? Esse é o objetivo de julgamento naquele dia, havia ter passado pelos seus. Mas aquela criatura, aqueles que iam ser julgados, era um espetáculo público, as galerias estavam cheias de criaturas que iam ver aquele espetáculo dantesco, né? Aí disse, olha, o estigma da velhice, da moléstia, da doença, do desencantamento, que persegue a experiência humana, ali triunfavam, perfeito. Ou seja, aquelas criaturas que estavam ali traziam essa mescla dessa dor, da angústia e tal, porque eram criaturas que tinham os seus espíritos doentes e se resvalavam no próprio perispírito que estava ali se apresentando. O corpo doente vem do mente doente, né? Então, o medo deles daquele ambiente, por que o medo, gente? Porque eles sabiam que tinham cometido coisas muito graves e era hora de prestar conta. A conta chega, ninguém faz o bem, o mal, sem prestar conta disso depois. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Lá, todos estavam com medo, porque eles tinham as mentes culpadas e sabiam que estão cometendo graves erros. E ali se submetido a julgamentos exatamente dessas provas que estavam lá na mente deles. Ninguém tira. Nossos pensamentos e atos estão lá guardados no nosso porão. Estão lá guardados, né? Então, estavam todos com medo, porque sabiam que o julgamento seria severo. O medo controlava, disse ele, os mais desesperados. Aqueles que cometeram mais ações infelizes sabiam que seria
naquele momento, submetido a esses julgamentos. Porque o silêncio caía abafante, disse ele. A inquietação transparecia de todos. Ninguém estava tranquilo ali, muito pelo contrário. Transparecia no rosto essa inquietação. Alguns servidores da casa, daquele ambiente esquisito, estranho, com trajes característicos, separavam, vê só, alguns funcionários qualificados separavam ali, pela natureza dos atos cometidos, pelo que exalava de sua tela mental, os grupos vários, que certamente pelos atos que cometeram. Eles faziam uma separação daquelas criaturas que seriam julgadas naquela noite. As pessoas encarnadas que atraíam, naquele momento, uma seleção para o julgamento oportuno. Ou seja, aquelas criaturas que estavam ali, tinham essas pessoas encarregadas de fazer essa seleção. Imagino, por natureza de delito, acredito eu, cometido, iam ser separados, para se submeter ao julgamento oportuno. Né? Então, aquelas criaturas que sabiam que iam ser julgados. Então, a inquietação era grande, porque eles sabiam que eram portadores de grandes, graves erros. Né? Discretamente, Gúbio informou a André Luiz: presenciamos uma cerimônia semanal de juízes implacáveis. Está dizendo, juízes implacáveis, juízes cruéis, que não tem lugar para piedade nem coisa nenhuma. É só cobrar distintamente dos locais onde há autoiluminação, se compreende o erro, tenta soerguer, levantar. Não, ali não tem espaço para isso. Juízes implacáveis que vivem assediados aqui. Então, toda semana aquele espetáculo dantesco se repetia. Toda semana aqueles juízes cruéis viriam ali e havia um julgamento. E o público ia se deleitar dentro do sofrimento e da angústia dos outros. Parece o circo romano, onde as pessoas iam assistir às férias estraçalhar os corpos dos cristãos, né? Aqueles espetáculos dantescos, com alguns gladiadores se degladiarem e a morte, etc, etc. O chamado pão e circo de Roma era algo mais ou menos parecido com isso. Então, se divertiu vendo aquele espetáculo de dor, sofrimento e morte. Né? Muito bem. A operação seletiva, a seleção daqueles que cometeram determinados fatos, disse Gúbio, realizasse com base nas radiações de cada um, ou seja, o halo mental de cada um de nós, a aura exala o que temos, o que somos. Quanto mais opaca e escura, mais imperfeitos somos. Então, só a aura já informa quem é as criaturas, e aqueles funcionários especializados têm essa capacidade de fazer a seleção baseado na tela mental de cada um, nesse halo mental de cada um deles. Eles conseguiram fazer a seleção da natureza, da inferioridade de um e de outro. Né? Os guardas que vemos no trabalho de escolha, os profissionais, disse Gúbio, compondo de grupo diverso, são técnicos especializados na identificação dos males numerosos. Ou seja, olhou a criatura pelo aspecto, pelo halo mental, vai saber, esse aqui foi um assaltante, esse aqui foi um homicida, esse aqui foi isso, foi aquilo, outro. Eles vão identificar os males e já faz por grupos, separam por grupos da natureza de delitos cometidos por do gênero, né? Através das cores que caracterizam o halo mental de cada um tem uma cor diferente de cada um deles. Os espíritos ignorantes. Tem espíritos ignorantes, espírito perverso e desequilibrado. 3 categorias aí: ignorantes, perversos e desequilibrados. Os quadros mais graves seriam extraídos ali para julgamentos naqueles ambientes. Né? A divisão era para facilitar o trabalho judiciário, daqueles julgamentos que ia acontecer. Né? Não era coisa simples, era complexa. Por isso tem algumas pessoas, uns técnicos especializados nesse tipo de tarefa. Né? Essa altura, o pessoal do agora, os guardas que trouxeram André Luiz, Eloy e Gúbio, se afastaram um pouco deles e ficaram na galeria, mas de olho neles, vigiando o tempo todo, ficaram na galeria de olho neles, né? Porque as galerias estavam cheias de criaturas que viam aquele espetáculo terrível, né? E os guardas ficaram lá na galeria, mas olhando para eles, né? Respeitando o nosso trio, pelos selecionadores que vinham fazer a seleção, os especializados, chegaram, mas manteram a união deles 3. Não viram neles nada que pudesse caracterizar algum perigo e deixaram os 3 juntos, né? Situavam agora no campo das vítimas, ou seja, dentre quando os seletores encontraram os selecionadores viram eles 3, não enxergaram neles nenhuma agressividade, um mal maior, não. É como se fosse, tem um desse grupo, é o grupo das vítimas, tem aquele dos acusadores, etc., e daqueles vítimas que cometeram fatos vitimados por processo obsessivo, ou coisa do gênero. Né? Então, foram qualificados André Luiz, Gúbio e Eloy como se fossem vítimas, não trazia grande perigo em si. Né? Há tantas explicações ouvidas, indaguei curioso. André Luiz ouviu as explicações, tudo era Gúbio explicando para André Luiz. Aí ele perguntou, todas essas entidades vieram constrangidas?
como sucedeu conosco, ou seja, foram trazidos pelos guardas, eles foram trazidos do guarda de Gregório. Os restos também foram trazidos para cá, foram constrangidos para vir para cá ou vieram voluntariamente? A pergunta é essa, né? E disse, então, perguntou também, há espíritos satânicos? A pergunta foi feita a Gúbio, recordando as oleografias, ou seja, as telas de óleos, que a gente vê muito em cantos por aí afora, as figuras dos demônios, etc. É muito comum ver isso, nas telas da crosta, disputando almas no leito de morte? A pergunta foi essa. Existe isso ou é fantasia? Perguntou a Gúbio, né? Então, o Gúbio respondeu, André, sim, é verdade. As criaturas infelizes, sim, eles buscam selecionar a pessoa desde o momento da morte, os processos obsessivos graves. Quem tem sintonia, essas criaturas se aproveitam desse momento para atrair, para escravizar, para explorar. Nós já vimos isso em casos anteriores, dos processos de suicídio, de ato muito grave, que essa multidão de delinquentes espirituais já levam de roldão essas criaturas para ambientes terríveis, são escravizados, são explorados, etc, etc, etc. Disse ele, né? Se cada mente vive na companhia que elege, disse Gúbio, né? Ou seja, tudo é sintonia. Nós que elegemos por nosso comportamento desregrado, infeliz, odioso e pensamento feliz, a gente atrai para o nosso redor sintonia criaturas que têm o mesmo pensamento. Semelhante princípio, desse ele, prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. Ou seja, se aqui nós temos encarnados pensamentos, projetos, sentimentos e agimos no campo do mal, quando desencarnamos é a mesma coisa. Seremos atraídos para os ambientes, para esses lugares onde existe o mal. É a mesma coisa, disse ele. Não muda nada, né? É imperioso reconhecer, disse ele, disse Gúbio, porém, que a maioria das almas exiladas naquele local onde se encontram ali, tiveram aqui, para vir aqui, obedecendo à força da atração, ou seja, são atraídos por locais compatíveis às pessoas que pensam e agem do mesmo jeito. Os assaltantes, os homicidas, etc., são atraídos por locais onde pessoas pensam do mesmo jeito. O resto do capítulo anterior, por essa razão. Eles fogem das criaturas iluminadas porque sabem que vão ser descobertos. Se sentem os complexos de culpa, não estudou no capítulo passado sobre isso, né? Sendo descobertos. Então, buscam se apoiar uns nos outros pelos males que cometeram, né? Vimos no capítulo passado, né? Incapazes de perceber a presença dos benfeitores, essas criaturas que, quando estão numa situação terrível, que desencarnam numa situação como essa, são incapazes de perceber os benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados. Quem são essas criaturas, gente? Nossos tutores espirituais, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, Deus não me quiser. Mas ele não tem sintonia. O anjo da guarda, que todos nós, André Luiz, por mais infelizes que sejamos, tem sempre alguém mais feliz que nos ama, que nos tutela, que nos buscam. Mas muitas das vezes não conseguimos receber a intuição, a atenção, o aconselhamento dessas pessoas, porque estão em faixa vibratória diferente. Se eu só penso, age e penso em ações no campo do mal, eu não tenho sintonia com quem está no bem. Eu baixo minha faixa vibratória e tenho contato com as criaturas que pensam como eu. Então, olha só, é exatamente isso. Os amigos espirituais, os benfeitores em nome de Deus, estão sempre buscando nos ajudar. Mas é difícil ajudar a quem não quer ser ajudado. Quem não muda, quem não transforma-se, não tem como sequer atingir os pensamentos das criaturas que estão tentando nos ajudar. Isso quer dizer isso. Em tarefa de anunciação, os benfeitores, né? Em vista do baixo teor vibratório deles, em que se precipitam através de delitos reiterados na ociosidade, na mente vazia. Ou seja, esse perfil dessas criaturas que se mantém no mal, são essas criaturas que se cristalizam no erro, que são pessoas que com a mente vazia, que nada de bom faz, tem aquela adágio popular, mente vazia é a oficina do diabo, que só pensa em coisa negativa, que não ocupa a mente com coisas boas, né? Impenitente ou deliberadamente cristalizado no erro. São quanto mais comete erro, um erro atrás do outro. Ele não despertou ainda para o papel e a importância da reencarnação. Não encontro senão no manto das sombras, em que se envolveram e desvairados, sozinhas, procuram as criaturas desencarnadas em que se afinam com ele. Essas criaturas que tudo de mal fizeram vão se afinar, vão se atrair para lugares onde todos aqueles vícios que cometeram em vida vão estar lá. Por isso são atraídos para lugares como esses aí, de infelicidade. E se são criminosos terríveis, também irão para lugares de criminosos terríveis, que é o caso dos que se encontram nessa cidade estranha, onde eles se encontram com a finalidade de resgatar Gregório, né? Agregando-se, naturalmente, disse Gúbio, a este imenso cortiço de dor, de angústia, onde todas as bagagens de paixões destruidoras que lhe marcam a estrada. Ou seja, aquele ambiente de dor e angústia, ninguém que está lá pensa diferente. Não, e se pensar diferente, não estaria ali.
Apenas Guben de Luiz e Eloy estão ali em missão, que modificaram seu perispírito para serem vistos, mas estão em missão de bem. Ao contrário daquela massa imensa de criaturas que ali vivem. Né? Aportando aqui, disse Gúbio, naquela cidade sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que impedem ditatorialmente, ditatorialmente imperam naquele lugar, dessas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos, ou seja, são escravizados, são explorados, são até aquele ambiente, e os mais infelizes do que eles, que dirigem esses ambientes, exploram, abusam dessas criaturas. A gente vai ver muito mais para frente como isso acontece. Disse André Luiz, eu exclamei em voz sussurrante, baixinho, né? Por que motivo, disse ele, Deus concede a atribuição a julgadores dessas criaturas, espíritos despóticos? Por que Deus consegue isso, disse ele? Porque estará a justiça nesse lugar, na cidade estranha, nas mãos de príncipes diabólicos. A pergunta é essa. Por que, então, o julgamento é feito por essas criaturas? A pergunta é essa. E Gubendo respondeu, meu amigo, quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? E aí, não é fato? Se naquele ambiente onde o mal impera, como é que, na verdade, alguém vai cumprir uma missão terrível de condenar sem piedade alguém, se não for alguém do mesmo nível, pior do que eles? Um anjo jamais daria certo para ter um papel de carrasco. Ele sabe que a dor ensina a gemer, e a dor é importante no momento de estágio dessas criaturas, porque a dor ensina a gemer, não é? Então, essas criaturas serão julgadas por criaturas mais impiedosas do que eles. Porque lembra os carrascos, lembra na história na Idade Média, a gente vê muito isso? Aqueles que cortam a cabeça de alguém não pode ser um santo. Ninguém teria capacidade de cortar a cabeça de alguém, de decepar alguém, se fosse um santo, ou de açoitar alguém, ou de guilhotinar alguém, não. Então, esses carrascos brutais, naquele ambiente de brutalidade como aquelas colônias infelizes, o juízo não pode ser diferente dessas criaturas. Então, não tem, disse ele, não tem como ser diferente. Aldemar, disse ele, como acontece na crosta planetária, disse ele, cada posição além da morte é ocupada por aquele em que a deseja e procura. Ou seja, o perfil de criaturas para um papel dessa natureza é alguém que exatamente pense e se ajuste a isso. Aqui na Terra é mais ou menos assim. Nós buscamos as criaturas que têm um perfil certo para determinadas funções. Né? Para trabalho de natureza profundamente infeliz, não tem alguém com tanta sensibilidade, não vai dar conta do trabalho. Lá não é diferente. É o perfil. E lá, como aqui, nós temos o governo que merecemos. Lá também nós temos os representantes que merecemos. Então, os juízes, para julgar criatura em uma situação de tanta gravidade, não pode ser alguém sereno, bom, não tem como. É impossível, né? Numa situação como aquela. Aí André disse que vagueou olhar ao redor e ficou com a alma atormentada. Tanta dor que viu, tanta angústia, né? Na comunidade das vítimas, que eles estavam vítimas, ou seja, alguém que sofreu o processo de obsessão, etc., de vítimas na vida, e muitas pessoas, na qualidade de vítima, também cometem atos graves, por isso estão ali, né? Arrebanaram aos magotes, como se fossem animais raros para uma festa. Ou seja, aquele monte de criaturas sofredores que foram para serem julgados, eram tratados como se fossem animais, numa festa, né? Para o divertimento dos outros. Predominava ali a humildade e entre as vítimas. E a aflição, o sofrimento e a angústia entre as vítimas. Entre os agressores era outra história que estava ali também, né? Mas entre as sentinelas, os seus guardas que cuidavam, a ironia transbordava, a peçonha, eram debochados, destratavam, não tinham o menor respeito por absolutamente ninguém, né? Palavrões eram desferidos a esmo, por tudo quanto é canto. Respeito nenhum, deboche dos guardas era exatamente, diante do sofrimento dos outros, não existia piedade, nada, ao contrário, debochavam, riam, etc. À frente da vasta tribuna vazia, e sobre as galerias laterais, abarrotada de povo. O povo estava lá para ver aquele espetáculo dantesco, como era o pão e circo de Roma, para ver as coisas degladiarem. Ali também, para ver o sofrimento, as angústias, etc. Todo mundo se divertir, como se fosse uma festa, né? Que mostra o perfil das criaturas que viviam em como aquilo, uma colônia daquela natureza, né? Compacta de multidão se amontoava irreverente. As galerias estavam felizes da vida, se divertindo.
Ninguém estava triste, lá, coisa nenhuma. Quem estava lá na galeria, para assistir aquele espetáculo, estava rindo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Um divertimento, uma festa, uma confraternização. Né? Alguns minutos decorreram, desagradáveis, pesados. Imagina o ambiente, a atmosfera do ambiente como esse. Né? Quando você vê o vozerio. De quem? O vozerio da plateia, que estava lá, os magistrados estão chegando, magistrados. Lugar para os sacerdotes da justiça. Isso era que dizia que estava chegando as criaturas que iam julgar. E a galeria estava em delírio, né? Estava chegando os sacerdotes da justiça, os juízes. Né? Procurei a passagem exterior de Sandro Luís para ver o que estava acontecendo e viu ali funcionários rigorosamente trajados, né? À moda de lictores de Roma. Lictores de Roma, gente. Os lictores eram guardas imponentes que vinham à frente dos juízes, dos julgadores importantes, era uma espécie de uma guarda de honra, e alguém na frente, comandando aquela guarda, alguém trajado adequadamente, todo cheio de pompa e circunstância. Né? Carregando a simbólica machadinha. Essa machadinha, eles tinham uma espécie de uma machadinha que era feita com os feixes de varas, e a machadinha na ponta era o símbolo dos lictores, daquelas criaturas importantes, que tinham grande poder, que eram os guarda-costas dos magistrados de Roma, importantes, etc. Né? Avançaram lá adiante, chegando. Esse grupo vinha chegando, os juízes chegando, e ele na frente, os guardas todos, aquela confusão toda. Ladeado os servidores, que sobraçavam grandes tochas, ele clarear o caminho. Veja, é uma coisa da Idade Média. Né? As criaturas na frente com aquelas tochas estranhas, os lictores fardados de forma bastante chamativa, né? E os juízes atrás. Penetraram o átrio, ou seja, o pátio daquele local, daquele castelo de julgamento, em passo ritmo, toda formalidade, achei de toda formalidade, como aquelas coisas da Idade Média, aquelas coisas pomposas, etc, etc. E depois deles, 7 andores. Pasme, gente. Aquelas cadeiras em cima, o juiz vinha em cima das cadeiras, trazido nos ombros das pessoas. Imagina, se sentiu o rei, o Deus, né? Era trazido, não podia nem andar, viu? Naquelas cadeiras no alto, pomposa, trazido por escravos, no nome das pessoas, como fosse colado na Idade Média da escravatura, né? Sustentada por dignatários diversos daquela corte brutalizada, ou seja, os escravos que vinham trazendo os juízes daquelas cadeiras suspensas, etc, etc. Trazer juízes equidistantes, esquisitamente ataviados, ou seja, enfeitados, com vestes desagradáveis, com vestes bufantes, com aquelas coisas bem extravagantes, exatamente de criaturas de um pensamento e de um sentimento igual a eles. Então, era muita extravagância. Né? Que solenidade religiosa era aquela, André Luiz ficou se perguntando? As poltronas suspensas, os escravos trazendo, era tudo idêntica à sede gestatória, e são as liteiras que traziam os papas da Idade Média. Os papas também viam naquela situação, naquela cadeira em cima. Era igual àquelas liteiras da Idade Média. Né? Varando agora o recinto, os litores, os guardas da frente, né? Passaram os instrumentos, a machadinha e tal, o sino das mãos, e alinhavam-se corretos perante a tribuna espaçosa, sobre a qual resplandecia a alarmante uma faixa, a tocha imensa de luz. Veja, era tudo assim, a coisa era tudo extravagante demais, aquela coisa, aquela fumaça, as tochas, aquela confusão toda. Né? Os jogadores, por sua vez, desceram das pomposas cadeiras, dos tronos içados ao ar, que traziam, e se sentaram, e se tomaram assento numa espécie de nicho, que salientava acima, ou seja, estava numa posição, ficava acima do público, para mostrar superioridade. Estava num local alto, ficava nas cadeiras lá, olhando o público para baixo. Você estava acima, viu isso aí nas cadeiras, nas liteiras, e também ficava no local acima do público para mostrar superioridade, e etc, etc. Né? Inspirando respeito e temor, ou seja, era para todo mundo ter temor daquelas criaturas que chegaram para julgar, eram os juízes implacáveis, porque a turba inconsciente ao redor calou-se de súbito. Você imagina as pessoas que vão ser julgadas numa situação como essa. Chega aquela demonstração de poder imensa, então, puxa, esses camaradas vão nos julgar. Eu ficava com medo, naturalmente, pela pompa e circunstância do poder daquelas criaturas imenso, né? O público que se julgava ficou assustado. Tambores variavam, furfando os tambores, como se estivesse uma parada militar de grande estilo. Vê que tudo era formalidade, tudo era bufante, tudo era exagerado, né? Uma composição musical semi-selvagem, brutalizada também, acompanhou o ritmo daquela solenidade estranha, torturando a sensibilidade. Né? Eles eram pessoas sensíveis, pois tudo ali era brutalizado, torturando a sensibilidade deles. Né? Terminado aquele ruído,
dos tambores, rufando, aquela música estranha. Um dos julgadores, um dos juízes, levantou-se e dirigiu à massa a palavra, né? Aproximadamente assim. Veja só a palavra que esse camarada, que esse juiz destina à massa que está ali numa situação difícil, sabendo que cometeram erros e que ser julgados. Nem lágrimas, nem lamentos, aqui ninguém aceita lágrima, nem choro, nem lamentação, nem sentença condenatória, nem absolutória. Aqui não existe nada disso, não tem lugar para piedade, nem coisa nenhuma. Aqui cada um vai responder conforme a sua culpabilidade. Esta casa não pune nem recompensa. A morte é o caminho para a justiça, ou seja, é a prestação de contas. Quer dizer, vocês morreram, vão prestar conta de seus atos. Aqui não tem lugar para piedade, para coisa nenhuma. Vocês serão punidos em conformidade com o que cometeram. Essa é a resposta dele, né? Deixando bem claro, né? Escusado qualquer recurso à compaixão. Aqui ninguém tem compaixão de ninguém. Isso é o juiz está dizendo, não é julgamento, gente. Aqui ninguém aceita nenhum apelo de compaixão, coisa nenhuma. Eles são criminosos. Se não fossem criminosos, estavam aqui. Afinal de contas, ali é uma coluna expiatória de quem cometeu graves crimes, né? Não somos distribuidores de sofrimento, disse ele, sim, administradores do governo do mundo. O senhor está dizendo, olha, nós estamos aqui para cumprir apenas as penas que vocês mesmos lavraram na mente de vocês culpadas, né? Porque as provas estão todas lá naquele tribunal que falei, que é o mais inclemente de todos, que é a mente. Nossa mente guarda absolutamente tudo, não dá para esconder nada. E essa é diferente quando você está encarnado ou desencarnado. Você está encarnado, você pode até parecer ser bonzinho sem ser, mas lá no mundo espiritual, não. A sua tela mental mostra absolutamente tudo quem você efetivamente é. Ninguém pode disfarçar nada. E é isso que eles vão colocar. Isso que a gente vem dizendo, a Aurélia Luiz vem dizendo o tempo todo, vai acontecer aqui. Exatamente a prova daquilo que a Aurélia Luiz vem falando. Que ninguém, absolutamente ninguém, escapa dos atos terríveis que cometeu. Aqui Jesus falou que quem cometer seus atos terá que pagar até o não sei o que é isso. A nossa mente culpada transparecerá. As provas estão lá. E lá não tem lugar para piedade dessa região infeliz, dor e angústia. Isso que ele está dizendo. O juiz disse a nós isso aqui. Não tem lugar aqui para piedade, para compaixão, não existe isso. Muito bem. Nossa função é de ser, quando o juiz falando, né? Nossa função é de selecionar delinquentes. Vocês são criminosos, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um significa o quê? As penas são lavradas por você mesmo. Está na mente de vocês. Os que vocês cometeram estão aí. Você se sente culpado e está aí a prova, ninguém tira, né? Seja devidamente aplicada, essas penas serem aplicadas. Nós seremos apenas os responsáveis por aplicar a pena que está na cabeça de vocês, disse ele, em lugar e tempo justo. Quem abriu a boca, disse ele, para vilipendiar? Ele começa a narrar o perfil. Quem abriu a boca lá na terra para vilipendiar e ferir, prepare-se a receber de retorno, é a lei da ação e reação, de retorno as forças tremendas que ele desencadeou através da palavra que feriu, envenenou e tal, né? Quem abrigou a calúnia, quem caluniou, quem abrigou a calúnia em seu coração, quem abrigou, suportará os gênios infelizes, os quais confiou os ouvidos. Se eu tenho alguém caluniando alguém e eu chego, absorvo aquela calúnia e começo a repassar pela frente, prepare-se. Porque eu fui, na verdade, coautor daquela calúnia. Eu vi aquela calúnia e passei para frente. Então, eu terei responsabilidade. Prepare-se para pagar com essa questão, disse ele. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, quem na vida, em vez de fazer o bem, o ódio para a desordem, descubra novas energias para contemplar o resultado do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Você está mostrando, olha, todos vocês cometeram atos dessa natureza, prepare-se. Prepare-se que a hora chegou. Não tem, é agora, disse ele, né? Disse ele. Quem utilizou as mãos em sementes de malícia, de discórdia, de inveja, de ciúme, perturbação deliberada, por querer, organiza resistência para a colheita dos espinhos. É a hora, disse ele, né? Quem centralizou os sentidos no abuso das faculdades, no abuso sagradas, ou seja, quem abusou das suas faculdades sagradas, da procriação, por exemplo, estuprou, matou, fez, aconteceu, se prostituiu, etc., etc., de todas as formas, espere, disse ele, espere. Espere, doravante, necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envilecentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, ou seja, vão aqui colher
aquilo que plantaram. Não tem o que fazer, disse ele, né? Dolorosas e arrasadoras, sem piedade. Aí ele fez uma figura de linguagem interessante. A represa, que é o nosso coração, que é o porão do nosso espírito, não está tudo guardado lá, é como se fosse uma represa, disse ele. Que por longo tempo, uma represa grande, cheia de água, etc., guarda micróbios e monstros nos seus, lá na sua lama, lá embaixo da represa, né? Segregadas, porque a represa prende ele lá, represadas à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega o momento em que as tempestades, as chuvas imensas, ou a falta de cuidado com essa barragem, ela vai se romper. Ou a decadência surpreende a obra rigorosa de alvenaria, se rompe aquela barragem e as formas repelentes que estavam lá no lodo da barragem são liberadas e se espalham e crescem em todas as extensões da corrente. Seguidores do vício e do crime, tremei. Olha, nossos corações guardam todo o mal, todo o crime, todos os sentimentos como uma barragem. Quando ela rompe, e o que é romper essa barragem? Quando chegamos do lado de lá, a prestação de conta virá. Eles aqui, ó, seguidores do vício de todos e do crime. Tremei, porque a hora do julgamento chegou. Veja, gente, que coisa impressionante. É aquilo que André Luiz vem dizendo desde o começo, que nossa mente é o tribunal mais inclemente de todos. Tudo que a gente faz, pensamentos e atos, estão lá guardadinhos, nada se perde, absolutamente nada se perde, nada. Quando ele fala aquela ideia do cérebro triuno, ele fala isso, está tudo guardadinho lá, né? E esse momento chegou. E aí a gente, é um alerta muito importante para cada um de nós. Meus irmãos queridos, o que é que cada um de nós estamos lendo isso agora, estamos fazendo de nossa vida? Isso é importante porque, primeiro, Jesus diz que nós somos, pagaremos até o último ceitil. Mas Chico diz uma coisa extraordinária. Chico traz um alento para a gente. Quem não cometeu erros, dizia Jesus, lá, quando a mulher adúltera? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós cometemos, e quem não cometeu? Né? Estamos aqui para aprender. Mas Chico diz uma coisa bela, diz ele. Todos nós podemos reescrever a nossa vida. O que está feito no passado não tem como apagar, mas nós podemos reescrever o novo presente e o novo futuro. Porque dizia Pedro que o amor cobre a multidão de pecados. A gente pode, a partir de agora, fazer uma inflexão na nossa vida. Daqui para frente, vamos repactuar a vida, vamos fazer o bem. Se fiz o mal, tá, paciência, vamos cobrir esse mal do bem, fazendo o bem. Caridade, a benevolência, a fraternidade, a caridade, o amor, a vivência do evangelho, porque a gente pode ser, sem dúvida nenhuma, encher o resto da nossa reencarnação de boas ações, do bem. E ter lá como balancear nessa balança da vida. Entre o mal que fizemos, que terá que ser reparado, mas esse bem feito vai apagando gradativamente o mal que fazemos. Porque o amor cobre a multidão de pecados, como dizia Pedro. Né? Então, é isso que é importante. Por isso que eu acho as obras de André Luiz absolutamente extraordinárias, porque ao ver essa situação toda, ao escutar e ver como acontece as nossas ações, como reverbera o mundo espiritual, né? A gente começa a pensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Meu Deus, e lá não há piedade. Lá seremos cobrados com toda a dureza do mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo e reprogramar o resto de nossas reencarnações. Né? Quando o juiz falando, grosseiramente, condenados por vós mesmos. Sim, por quem? Por quem? Pela sua mente. Aquele mal que fazemos estão lá cobrando a gente a conta. O remorso, a culpa, está lá. Inteira. Vem cobrando isso. Quantos relatos a gente tem visto nas obras de André Luiz, que a gente, quando volta ao mundo espiritual, com o coração cheio de remorso, etc., roga ao Pai a possibilidade de voltar para reencarnar na escola da vida, para reparar o mal que fez. Aqueles que chegaram à compreensão e que precisam reparar. Uns sequer chegaram. Então, a situação é mais complicada ainda, né? Cuidado por você mesmo. Conservais a mente prisioneira, disse ele, dos mais baixas forças da vida, a maneira de batráquio, entenda-se, sapo batráquio, enterrado na lama, viscoso na lama, encarcerado na lama, do charco, do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Quer dizer, ó, os crimes que cometemos, os atos que cometemos, está lá tudo guardadinho na lama, lá no porão de nossa mente. Como um sapo preso lá na lama, que passou milhões de anos viso na lama do pântano, está lá, fica preso naquilo. Também a gente fica preso àqueles sentimentos infelizes que estão guardados no nosso coração, ao qual se habituou no transcurso do tempo. Nesse ponto, o orador fez uma pausa, e aí o circunstante, e reparei o circunstante, ele ficou olhando o efeito dessas frases terríveis de cobrando aquele juiz, e foi impressionante. Se tudo aquilo que falou, e aquele caiu a ficha, digamos assim,
caiu a ficha daquele grande público que achava que, com a maioria, que quando morresse ia virar santo, não vai morrer. Viu que não. Lá a conta chega. Então, depois que o juiz fez esse discurso duríssimo, caiu a ficha na maioria deles. Então, os olhos, aí ele olhou aquelas criaturas todas, os olhos gazeados, abertos, espavoridos, o medo, o pavor, jaziam abertos em todas as massas que fizeram o nome. O choque de realidade. É um choque de realidade. Meu Deus, é verdade aquilo que não vê. É verdade. Porque o que está sendo dito aqui é exatamente aquilo que não via a vida inteira, que a gente é responsável por nossas ações. Então, André Luiz disse que todos ficaram absolutamente espavoridos diante daquela fala grotesca, daquela fala dura e insensível do juiz. Né? O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Não, que misericórdia? Ele não tem lugar para misericórdia, não, ao contrário. Né? Mostrava-se interessado em criar um ambiente negativo. Quer dizer, veja só como, na verdade, é diferente o sentimento. Lembra quando Jesus aqui esteve e falava às prostitutas, aos coletores de impostos, aos criminosos, etc., o que é que Jesus queria? Despertar naquelas almas, com Maria Madalena, a célebre prostituta, cometeu outros erros, tocar a alma naquelas criaturas para se renovar, se transformar, apoiar, renovar. Ali não era esse ambiente, ao contrário, tentava cobrar, tentava cruelmente passar em rosto o que cada um fez. Não tinha lugar para misericórdia, coisa nenhuma. O ambiente era diferente, não é? E ele tentava reforçar cada vez mais os males que nossa mente já estava implicado com os males que fizemos, tem que reforçar mais isso, porque o medo era o instrumento usado para essas criaturas infelizes. O medo, uma espécie de hipnose que é colocada para a cobrança dessa duplicata com todas as crueldades possíveis. Né? Então, mostrava-se interessado em criar um ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral. Não. Por mais que alguém quisesse falar em misericórdia, não, ninguém queria soerguer ninguém, só cobrar, estabelecendo nos ouvidos, angustioso, temor. Portanto, o medo é um método. O medo é um método. Nós sabemos que o medo é algo altamente, tem graves consequências aos corações de cada um de nós. O medo. Nós devemos fugir do medo. E o medo é exatamente utilizado por aqueles juízes impiedosos para cobrar essa conta da forma mais grave possível. Muito bem. Prolongando-se o intervalo, com o olhar, perguntou, André Luiz endereçou a Gube perguntas. O julgador conhece a saciedade, as leis, isso Gube dizendo. O julgador conhece a saciedade das leis magnéticas. Ele tinha um profundo conhecimento das leis magnéticas, porque o tempo todo tentia incutir o medo naquelas criaturas, dizendo a indução, a hipnotizar aquelas criaturas para o cumprimento dessas penas cruéis, etc., etc., nas esferas inferiores. E a procura de hipnotizar. Eles utilizam a hipnose mesmo, para fazer com que aquelas criaturas confessem tudo o que fizeram, como se foram induzidos mesmo, a indução. A procura de hipnose das vítimas no sentido destrutivo, usando medo, não obstante usar. Como vemos, a verdade. Era verdade, não feito? Era verdade. Mas a punição posta, ele tentava o tempo todo induzir as pessoas a conferir, a confessar, e mais, ter um profundo medo, piorando cada vez mais a situação. O objetivo era punir, não era induzir ninguém a piedade, misericórdia, coisa nenhuma. Não vale acusar de ser a idilidade. Sim, aí o juiz continua. Não vale acusar essas autoridades aqui, prosseguir voz trovejante, porque ninguém escapará, diz o juiz, ninguém, absolutamente ninguém escapará aos resultados das próprias obras, né, que está na sua consciência de cada um de vocês. Né? Quanto ao fruto, é como se fosse quanto o fruto não foge das propriedades de uma árvore que o produziu. Não, ninguém foge. Tem as mesmas características. Aí disse ele mais, isso é o juiz, viu, gente? Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo quem os desrespeita a deliberações, ou seja, quem desrespeitar as leis, as deliberações daquele juiz, seja amaldiçoado, disse ele. Baseado, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Ou seja, o que quer dizer com isso? Olha, as provas estão na mente de vocês, não vai ter nenhum esforço aqui para se fazer prova, coisa nenhuma. É fácil de julgar, porque as provas estão na mente de vocês. É só consultar a tela mental de vocês, ninguém pode fugir. A prova está aqui. Incontestes. Olha aí. Diz, olha, nem tente amaldiçoar o trabalho dos juízes aqui, porque eles, ao contrário, as provas são postas. Então, quem deliberar assim será ainda mais punido. Assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificando. Ou seja, ele
Quando alguns tentavam pensaram em alguma reclamação daquela situação, ele já captou e já bradou. Quem nos acusa de crueldade? O juiz continua. Isso tudo é os custos do juiz, viu? Está naquela parte de cima, falando para a turma lá embaixo, já inferiorizado lá embaixo, né? Quem nos acusa de crueldade? Não será benfeitor do espírito coletivo, o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? Ou seja, vocês não são criminosos, não cometeram atos graves, nós somos apenas vigias de vocês criminosos, né? E quem sois vós, se não rebotores, ou seja, não são refúgio da sociedade humana que cometeram fatos graves, etc. Vocês são um resto, tudo que há de ruim está aqui. Vocês são um resto da sociedade, o que há de pior está aqui, disse eles. Nós somos na qualidade como se fossem carcereiros de uma penitenciária, disse isso, né? Não vieste até aqui, disse ele, conduzido pelos próprios ídolos que adotastes. Os ídolos de vocês não eram os criminosos? Vocês pensavam, planejavam, faziam, cometiam graves erros? Ora, estão culpando agora de quê? Nesse momento, convulsivo choro se invadiu a mundo. Ou seja, a ficha caiu definitivamente, né? Todos que tinham cometido graves erros sabiam que dali não ia sair sem uma punição grave. Ele utilizou o medo como esse instrumento de induzir hipnoticamente cada um deles a confessar seus erros graves. Houve um choque de realidade terrível, né? Gritos atormentados de Sandra Luiz. Rogativa de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se prostraram de joelho no chão. Não tinha como fazer, a conta chegou, ia fazer o quê? Imensa dor generalizava-se diante daquele discurso inflamado, cruel do juiz. Cruel. Ele, na verdade, descascou todos ali, chamou de criminosos, chamou de réprobos, etc, etc. Né? Imensa dor generalizada. Gúbio, o benfeitor que estava ali dirigindo, trazia a destra, a mão direita no peito, como se contivesse o coração, a dor. Quem tem sensibilidade diante de uma dor coletiva daquela, não tem como não se sensibilizar. E a angústia, e Gúbio colocou a mão no peito, como se contesse a dor dele próprio, espírito sensível e grandioso que era, né? Mas vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando, é André Luiz falando dele, o próprio André Luiz, lastimando amargamente as oportunidades perdidas por ele, o próprio André Luiz, recordei meus velhos caminhos de ilusão, quando encarnado, disse ele. E por que não dizer? Ajoelhei-me também, compungido, implorando piedade em silêncio. Veja, aí volto a dizer, isso é para cada um de nós um alerta. O que é que cada um de nós está fazendo em nossa vida, em nossa encarnação? Estamos aprendendo? A encarnação, volto a dizer, é o meio que Deus nos consegue para atingir os fins. Que fins? A felicidade. Estamos aproveitando as oportunidades? Então, é muito interessante. O próprio André Luiz aqui, e eu também pensei nas minhas oportunidades perdidas no passado, me ajoelhei também pedindo comiseração, piedade, né? Exasperado, jogador bravo e colerizado, jogador colérico. Vocês querem perdão? Mas que perdão? Quantas vezes você desculpar sinceramente os companheiros na estrada? Que vocês fizeram mal? Vocês desculparam? Se tiver piedade dos outros lá, como é que é piedade aqui? Ele dizendo, né? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Ou seja, está dizendo o seguinte, poxa, como é que, na verdade, numa situação de graves criminosos, numa situação como essa aqui, alguém pode ter comiseração de alguém? Não, não pode. Seria, esse juiz não teria esse perfil aqui num ambiente como esse. Quer dizer isso, né? Incidir na força magnética, olha aí, a hipnose. Incidir na força magnética que lhe era peculiar, esse juiz em cima do público, e as criaturas lá embaixo, morrendo de medo diante desse discurso brutalizado dele, né? Insensível, utilizando a força magnética que era peculiar, através das mãos, induzindo as mãos, como se fosse mandando a força hipnótica, mandando o seu magnetismo, o seu magnetismo brutalizado e de poder que ele tinha, né? Induzindo a indução sobre uma pobre senhora, o que estava ali, olhando para ele, estarrecida, com medo. E ele, então, com o seu poder de hipnose sobre ela, ordenou em voz soturna, em voz arrasadora, aterradora, né? Venha, venha, hipnotizando aquela senhora que estava lá embaixo, que ele sabia que era alguém que cometeu o grave. Venha, com a expressão sonâmbula, ela que estava magnetizada através de toda a indução hipnótica, a infeliz obedeceu a ordem, que ela está hipnotizada, e foi mesmo, utilizando todo o poder que ele tinha, né? Destacando-se da multidão e foi andando em direção a ele. Está chamando, vem, e ela veio para próximo dele, né? Ele em cima,
com as mãos postas, chamando, venha, venha, ela foi hipnotizada, né? Como se fosse um autômato. Ela estava absolutamente dominada por ele. E colocando-se embaixo, sob os raios positivos das mãos dele, é importante entender o seguinte, gente, o fato daquelas criaturas já estar naquele mundo infeliz já é uma pena. Eles estão convivendo num ambiente absolutamente dantesco, de dor, crueldade, etc, etc. Já é uma pena. Mas há outras penas subsidiárias, aqueles cometeram gravíssimos erros. Existem outras, digamos assim, penas outras, e esse caso dessa senhora é uma demonstração de outras penas. De uma pena, além de estar naquele ambiente, de ser atraída para aquele ambiente feliz, esse ambiente, essa penalidade pelo processo de hipnose aqui, que vai ser posto, é um exemplo, é apenas um exemplo que André Luiz traz de muitos julgamentos. Lembra que ele falava que o julgamento era tido pelo juiz impiedoso toda semana. Mas ele trouxe aqui o julgamento de uma pessoa, para a gente entender. Muito bem. Então o juiz chamou, venha, venha, aí quando o cara estava bem pertinho dele, sob a hipnose das mãos deles, confesse, confesse. Ela estava ali totalmente dominada. Determinou, né, o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil daquela pobre mulher e a passividade dela, em que se dirigia. A desventurada senhora, sob o efeito da hipnose, bateu no peito, dando a impressão de que vazava a confissão, que o confeiteu é confissão, né? E gritou. Ou seja, ela dominada, não é que ela queria dizer aquilo, ela estava dominada pela hipnose. De repente, confessou tudo o que ela tinha feito, disse ela. Olha que coisa grave. Gritou lacrimosa, perdoai-me, perdoai-me, ó meu Deus. E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa, que era a hipnose, dominada, ela não se dominava e teve que divulgar, disse ela. Disse ela que a obrigasse a desnudar o íntimo, aquela droga misteriosa, diante de todos nós, falou em voz alta e pausada. Matei 4 filhinhos, inocentes e tenros. Olha que coisa mais dramática. Ela matou 4 filhos delas, pequenininhos, jovens, crianças, né? E combinei o assassinato do meu intolerável esposa. Então, ela cometeu... Aí é um perfil das criaturas que ali estão. Ninguém está ali, foi ali sem ter cometido graves erros. Essa pobre e desventurada mulher, que foi trazida para dar um exemplo, matou os 4 filhos novinhos, e mais combinou o assassinato do seu esposo. Então, veja, ali é o perfil. André Luiz quer dizer com isso um perfil das criaturas que se encontram naquelas regiões infernais. Né? O crime, porém, disse ela, cometeu isso. O crime, porém, é um monstro vivo. Assim. Por que é um monstro vivo? Porque está o tempo todo na mente dela, não sai um minuto. Ninguém consegue se libertar da sua mente da culpa. Não. Né? Ninguém consegue tirar o remorso da cabeça. Quem comete um fato mesmo, jamais esquece. Né? Aí eles, olha, o crime é um monstro vivo, disse ela. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. A vida inteira isso continuou, estava armazenado lá, o tempo todo voltando na mente dela, aquelas cenas terríveis, né? Eu tentei fugir a esse crime, atrás da minha mente, de todos os recursos, mas em vão, disse ela. Quando assim buscasse afogar isso, esse crime, esse pensamento, nas bebidas, nos prazeres, nada. Me chafurdei no charco de mim mesmo. Assim. Quanto mais cometia, mais estava presente. É aquele monstro vivo, está lá na minha mente, ninguém consegue tirar, disse ela. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou, eu quero vinho, eu quero prazer, disse ela, em vigorosa demonstração de poder. Afirmou triunfante o magistrado. Depois da confissão dela, aí o magistrado ficou mais empoderado e mostrou triunfante. Eu não disse que estão aqui são todos criminosos? Quer dizer isso, né? Aí disse ele, o magistrado, como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativa e lágrimas? Como? Diante de um crime dessa natureza. Em seguida, fixando sobre ela as irradiações da hipnose, né, grave, que ele emanava do terrível olhar, asseverou peremptório. A sentença foi lavrada por si mesma. As provas estão na sua mente. Estão aqui postas, irrefutáveis. Então, a sentença é essa. Você não passa de uma loba, e repetisse hipnotizando ela, né? À medida que ele repetia, quero uma loba, hipnotizando ela, disse André Luiz, a afirmação que qual se procurasse persuadi-la de que efetivamente era aquele ferente da loba, a sentir-se na condição irracional de um lobo, de uma loba, mencionado, diz André, notei que a mulher profundamente influenciável, de confessar, e sob influência hipnótica,
modificaram a expressão fisionômica. Começou a haver um processo de transformação do perispírito daquela criatura, para transformar nas feições lupinas. O corpo dela, porque lembra, gente, chama-se licantropia. Há tantos relatos na doutrina espírita de criaturas que se apresentam como se fossem animais, cobras, lobos, cachorros, etc, etc, etc. A licantropia é esse processo que é feito por hipnose, porque o perispírito ela é plástico, é amoldável. Por isso que as mentes, as faces perispirituais das entidades, quanto mais cruéis, mais feias, mais brutalizadas, que reportam-se. É aquilo que está no coração deles, porque o perispírito é amoldável. E as criaturas, quanto mais angelicais, mais as faces são belas, diáfanas, belas, porque é aquilo que Jesus falava, que a gente tira as nossas coisas do bom ou do mau tesouro do nosso coração. Então, acontece o fato de licantropia, quando a pessoa se transforma em lobo, e a zoantropia, quando em outros é o gênero, mas licantropia é uma espécie desse gênero, né? Portanto, isso é outra punição. A primeira punição é o fato de ela estar naquele ambiente terrível, naquele local. E a transformação em loba é uma segunda punição, podemos assim dizer, né? Começou a entortar a boca, diz André Luiz. A curva começou a curvar a própria coluna, como se fosse uma loba, espontânea para a frente, e os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Simiesca expressão, revestiram o rosto como fosse uma mente macacoide. Via-se patente naquela exibição de poder do juiz que hipnotizava ela, o efeito hipnótico sobre o corpo perispírito. Eu ia falando tanto isso, né? Que o perispírito é plástico, ele é amoldável. E sobre o efeito de hipnose, o perispírito dela foi transformado, as feições, ela transformou-se numa espécie de uma loba, né? Aquela criatura, né? Via-se patente a exibição de poder, o efeito, sim. Em voz baixa, perguntou então a Gúbio, que Gúbio explicou, em murmúrio. O remorso, disse Gúbio, André Luiz, é uma bênção, sem dúvida. Pode levar na corrigênia. Significa isso, gente, porque tem gente que sequer tem remorso, então é uma situação pior ainda. Quando você começa a ter remorso e ter culpa, está no começo de mudança, de transformação, né? Disse ele. Mas também é uma brecha. Lembra quando a gente falou lá no livro, naqueles episódios passados, eu li o Obreiro da Vida Eterna, na história do cérebro de 3 andares, que é no porão, que quando você tem um remorso, uma culpa grave, um remorso, está lá no porão, lá embaixo, aquilo influencia, você tem um processo de auto-obsessão e é uma brecha aberta para que as entidades que não nos amam cobrar de nós a duplicata, porque eles sabem nossas falhas, nosso calcanhar de Aquiles, nossa vulnerabilidade, e é um processo para exatamente atingir, obsidiando cada um de nós. É isso que está dizendo aqui. Isso, olha, é também uma brecha imensa, através do qual o credor se insinua, cobrando pagamento. Quer seja o obsessor, que foi a vítima, quer seja esse juiz cruel, o cor do gênero, né? A dureza coagula, ou seja, a sensibilidade, endurece a sensibilidade, a dureza de cada um do espírito, né? Durante um certo tempo. Você sequer sente remorso, mas chega uma hora que ele aparece, né? Disse ele, né? Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental, ao choque de retorno das nossas próprias emissões. Tudo muda, porque, na verdade, a lei da evolução é uma lei universal. Tudo se transforma, por mais grotesco que sejamos nós. Muitas das vezes, nós cometemos fatos graves sequer achando que está errado. O processo de mudança se está na hora que a gente começa a entender que a coisa está errada e começa a lutar para errar menos. Essa é a história. Mas um dia isso vai mudar, porque tudo muda. As árvores mudam, as florestas mudam, os animais mudam, porque como não vai mudar? Está dizendo que é uma lei de progresso, né? Disse ele. E acentuando de modo singular a voz, disse, temos aqui, isso é Gúbio explicando, temos aqui a gênese, o início, a origem dos fenômenos de licantropia. Extrincáveis, que não são ainda decifráveis pelos métodos encarnados. Não. Tem criaturas que se sentem um animal, em vida, encarnado. Mas o médico humano não tem essa compreensão, não consegue chegar a essa compreensão, porque não tem a ideia da reencarnação, diz ele. Né? Mas a origem, a gente está aqui, na culpa imensa, etc., diz ele. Né? Aí ele diz, você lembra de Nabucodonosor, que foi um rei importante, que está dito lá na Bíblia, né? Que foi... Nabucodonosor foi um rei lá um rei que está da Babilônia, que está dito lá na Bíblia, então no Velho Testamento, o rei babilônico, Nabucodonosor. Aí disse, olha, conta a Bíblia, disse ele, que ele viveu
em vida encarnado, 7 anos sentindo como fosse um animal. Ele se achava, pensia, se sentia como um animal. Você havia um processo de licantropia em vida, encarnado. Olha que coisa impressionante, né? Disse ele. Está na Bíblia, gente. Está no Velho Testamento, disse ele. Né? O hipnotismo, disse ele, é tão velho quanto o mundo. Esse hipnotismo sendo utilizado por esses juízes cruéis para hipnotizar essas criaturas é tão velho como o mundo, disse ele. Né? Não é uma coisa nova, não é de agora, não. Né? É um recurso empregado tanto para o bem quanto para o mal. Porque lembra que muitas curas são feitas através do hipnotismo. Você faz uma regressão de mente, etc., etc., não sabemos, é utilizado. Mas tanto é usado pelo bem como para o mal, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Sempre é utilizado o perispírito como amoldável. Por isso, o hipnotismo ele é utilizado dessa forma. O perispírito como sendo uma questão, um embora plástico, né? Notando, porém, que a mulher, André Luiz, que a mulher prosseguia guardando estranhas características no semblante, como fosse uma loba, perguntei. André Luiz perguntou a Gúbio, mas essa irmã infortunada permanecerá com essa forma eternamente? O fim da longa pausa, disse então com tristeza, Gúbio. Ela não passaria por essa humilhante situação se não merecesse, porque nos conhece como um caso grave, né? Disse ela. Além disso, se adaptou às energias positivas ao juiz cruel, se captou, etc., criou sintonia com ele, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente para renovar a vida mental, disse ele, se ela se fizer isso, né? Para o bem, porque se for influenciada pelos benfeitores, que nunca escasseiam, os amistades de Deus estão sempre buscando assistir a todos, né? Ela vai se transformar. Depende só da mudança dela, da transformação gradativa dela. Ela vai se mudar, porque tudo progride, mas depende do esforço que ela vai fazer para se transformar. Tudo, disse ele, André, tudo a questão se resume à sintonia. Eu venho dizendo isso, é fato. Tudo na vida é sintonia. Se eu sintonizo com o bem, eu procuro e vivencio o bem. Se eu sintonizo com o mal, procuro e atrai o mal. Tudo no mundo é sintonia, ele está reforçando essa ideia aqui, Gúbio, né? Onde colocamos nosso pensamento, disse ele, aí se desenvolverá a própria vida. Como Jesus disse que nosso tesouro, retiro do nosso coração, do bom tesouro do nosso coração, do mau tesouro do coração, está lá, né? Gúbio, então, continuou. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes, disse André Luiz. Gúbio quis continuar, mas não conseguiu, porque a confusão continuou. Interjeições de espanto e dor eram proferidas sem rumo, todos falavam, choravam, diante daquele espanto, de ver diante deles um espírito transformado numa loba. Imagine o choque, o espanto, né? O magistrado que detinha a palavra, aquele mesmo, determinou silêncio e repreendeu a todos, asperamente, a atitude dos queixosos, disse ele. Logo após, notificou que os espíritos seletores, aquele mesmo juiz, disse, olha, os espíritos, estão chegando espíritos seletores. Olha que informação interessante, de novo, né? Notificou que os espíritos seletores se materializariam ali. Volto a dizer, a materialização não só acontece aqui dentro dos encarnados, não, gente. Acontece no mundo espiritual. Nós vimos lá, quando Mateus se desmaterializou lá em nosso lar, etc., etc., também acontece nos mundos inferiores. Porque são criaturas de uma faixa vibracional diferente que, para ser visto por todo, tem que se materializar. E ali aconteceu exatamente isso. Em breves minutos, que os interessados... Assim, aí então o juiz disse, os que estiverem interessados, tiverem alguma dúvida, estou aqui para julgar, mas para tirar dúvida, vem outras pessoas aí, que são esses espíritos seletores, né? Em mímica reverencial, mostrando que presidia aquela solenidade dantesca, né? Fez a invocação em voz alta, como se fosse um grande sacerdote, em grande solenidade. Terminada, que foi a invocação, o lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna, que são os ectoplasmas, né? Para se materializar, ela acontece do mesmo jeito. Começou, então, aquela nuvem leitosa, e então, 3 entidades, diante dos olhos de todos estupefatos, 3 entidades se materializaram, todos na forma perfeitamente humana, enquanto uma delas, que parecia guardar a maior autoridade hierárquica, trouxe na mão um pequeno instrumento cristalino, esse, para fazer a seleção, nas mãos. Só um tinha o maior escala hierárquica. Trajavam túnicas berrantes, amarelo estranho, vivo, né? E revestiam-se de um halo esfogueado. Veja, interessante. Os espíritos sublimes trazem
claros, luzes, belezas e tal. Ele não, ao contrário. É um halo de fogo, um halo vermelho, um halo estranho, esfogueado, mas não tinha brilho. Era como se fosse aquele brilho velho, um brilho de uma espécie de um aço incandescente, algo assim. Essa auréola que ele extragiu na cabeça, e vermelha, estranha, vivia em volta da fronte, desferia radiações perturbadoras para aquelas criaturas que queriam fazer a seleção. Veja que coisa, né? Perturbavam as criaturas que iam fazer as seleções, porque o que eles tinham é o que eles irradiavam, né? Que recordavam a abraseada expressão de ferro encandecido. Veja que coisa estranha, né? Ambos os auxiliares, eram 2 auxiliares e um central, né, do trio, tomavam folhas para fazer o apontamento, certamente fazer anotações a respeito de cada uma espécie de prontuário de cada um daqueles, para depois dar alguns encaminhamentos, provavelmente, né? No cofre e tal. Ladeando, desceram até nós, saíram da tribuna e desceram até, materializaram até onde estavam todos em silêncio, preocupados, né? E, desesperada quietação, tomou conta da turma, todo mundo ficou quieto, meio preocupado e agitado ao mesmo tempo. Aí André diz, eu não sei de onde é que vinham, de que organização espiritual vinha aquelas criaturas, não me foi dada informação sobre isso, das funcionários. No entanto, reparou que o chefe, e essa informação também é interessante, o chefe dos 3, o que dirigia o chefe da expedição tríplice, mostrava infinita melancolia. Guarda essa informação que ela é interessante, lá para frente. Ou seja, ele era o chefe daquela expedição, mas tinha uma certa melancolia, um certo enfado daquele ato terrível que estava cometendo. Isso é importante na tela fisionômica. Alçou ele, o chefe, ele, o instrumento cristalino, está nas mãos, para selecionar, à frente do primeiro grupo. Eram vários grupos, e o primeiro grupo tinha várias mulheres, 14 mulheres e homens e tal, e ele lançou aquele instrumento, e efetuou várias observações, se mandou anotar, que Andelício não tinha detalhes sobre isso, né? Anotações imediatas. Porém, que se retirasse, antes que ele se retirasse daquele grupo de 14 mulheres, 2 membros daquelas criaturas que estavam lá infelizes levantou a mão e um disse, eu quero justiça, socorro, justiça, justiça. Um disse, eu estou punido sem culpa, porque o juiz cruel disse que esses criaturas selecionadores podiam tirar dúvida deles. Muito bem. Aí disse, eu fui um homem de pensamento, de letras, entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Porque naquele grupo que eles estavam, pessoas que abusaram do dinheiro, da materialidade, que emprestavam dinheiro a juros extorsivos, etc, etc. Como é que eu estou aqui entre essas criaturas? Disse ele. Eu era um homem de livros, como é que eu estou aqui numa situação como essa? Fitando o seletor, Angustiado me reclamou. Se escolheis com equidade, com justiça, livrai-me desse labirinto em que me vejo, disse ele. Não terminava essa reclamação, o outro interferiu. Magistrado, venerável, pois quem sois vós? Não pertenço a essa classe de sovinas, das criaturas que abusaram de mim. Não. E juntaram-me a esses seres sórdidos, desprezíveis. Como assim? Minha vida foi transcorrendo de livros, e não com moeda em dinheiro, disse ele, para dar ajuda desse pessoal. A ciência fascinou-me, os estudos eram o meu tema predileto. Pode, assim, o intelectual esquivar-se que parasse ao usurário, alguém que abusava, que usurpava os outros, disse ele. O dirigente da seleção mostrou reservada piedade. E aí, volto a dizer, esse dirigente, um certo enfado do mal que estava fazendo. Guarda essa informação que é importante. No semblante calmo, disse, firme. Clamai de balde, clamai por justiça indevidamente, disse ele. Porque desagradáveis vibrações do egoísmo cristalizantes vos caracteriza a todos. Da tela mental de vocês sai exatamente isso, que vocês todos são avarentos, caracteriza toda essa vibração de egoísmo. Aí diz ele, o que fizeste do tesouro cultural, olha só que interessante, gente, essa informação. O que fizeste vocês do tesouro cultural recebido? Tudo que nós temos são meros usufrutuários. Se Deus lhe deu essa possibilidade de você ter acesso aos livros, e etc., o conhecimento, você fez o que desse conhecimento? Olha aí. Né? Olha que coisa interessante. Vosso tom vibratório demonstra avareza, que é apego, sarcástico, disse ele. O homem que ajunta letras e livros, disse ele, teorias e valores científicos, sem distribuí-los, sem dar nenhuma utilidade a esse conhecimento, disse ele, a benefício dos outros, guardou só para si, é irmão infortunado daqueles que amontou moedas e apólices.
que junta o dinheiro sem dar nenhuma utilidade, não faz caridade, não faz nada. Que junta também conhecimento, não dá nenhuma aplicação, é a mesma coisa. Você juntou só para você. Você foi egoísta, avarento, disse ele, né? Disse ele. Montuado moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. Você se iguala, portanto, você está no lugar certo mesmo. O mesmo prato que serve na balança da vida, para um serve para outro. Aí eu lembrei da famosa passagem que estava no livro Pão Nosso, de Emmanuel, do filho pródigo, que é exatamente a mesma ideia. O filho pródigo é aquele que era 2 filhos, um filho mais jovem, que pede o pai toda a parte da herança e vai embora e gasta tudo em bebidas, em prazeres, etc., etc., e fica numa situação miserável e volta para casa. E é recebido pelo pai, morrendo de fome, maltrapilho, recebido com festa pelo pai. Esse é o filho pródigo, que gastou tudo que tinha na vida mundana, e o pai teve a alegria em recebê-los. Aí, olha, mas não existe só esse tipo de prodigalidade. Tem a prodigalidade da inteligência, que alguém não usa adequadamente, dos intelectuais, que está dito lá por André Luiz, por Emmanuel, e aqui é a mesma coisa que está dizendo André Luiz. Aqueles que utilizam o conhecimento, aquele que utiliza o dinheiro, aquele que utiliza o tempo, aquele que utiliza sem dar nenhuma aplicabilidade. Então, é um avarento também. Né? É um tipo de prodigalidade também. Né? Aí um disse, aí outro respondeu, mas por amor de Deus, suplicou um dos circunstantes, essa casa é de justiça. É em nome do governo do mundo, afiançou o explicador. Sim, aí, não, isso é já ele dizendo, diante dessas reclamações, o selecionador dizendo, por amor de Deus, suplicou, assim, essa casa é de justiça, disse ele, o governo do mundo, afiançou o aplicador sem alterar-se. É impossível, embora visivelmente amargurado, sim, é impassível e amargurado, significa mudança, esse camarada que estava lá na administração desse estreito, e viu uma certa amargura, é importante guardar essa informação, né? Você, macho, você ouviu aquelas informações, siga em frente e tal. Escutava em outra formação de 8 pessoas, todavia, enquanto se comunicava com seus assessores, um cavalheiro de face macilentas salientou e exclamou, com fúria, com raiva, mas que ocorre com esse recinto misterioso? Estou aqui entre caluniadores, confesso, quando desempenhei o papel de homem honrado do mundo, criei numerosa família, nunca traí as obrigações sociais, fui correto, disse ele, fui correto e digno, e não obstante aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou, disse ele, bravo, reclamando bastante. Com acento, sim, assinalou, com acento colérico, aduzia, aflito. Quem me acusa? Quem me acusa? Esse senhor, né, que se aposentou cedo, etc., que era um correto tal, como é que estaria junto daqueles caluniadores? O selecionador aludiu sereno. A condenação transparece de vós mesmo. Ou seja, estou olhando na sua tela mental, meu amigo. A condenação está aí. Vou explicar por quê. Caluniadores. Você caluniasse o seu próprio corpo. Olha que informação interessante. Você caluniou o seu próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, dizendo que estava doente sem ser, interessado na fuga do trabalho e benefício benéfico e salvador. Ou seja, ele fora dado como missão na reencarnação trabalhar para se renovar, para se transformar. E ele inventou uma doença para se aposentar precocemente, para ter uma vida de benesse sem dar nenhuma utilidade à vida. Olha aí. Então, ele, na verdade, estava assim. Era alguém, um caluniador. Debitar-se, disse ele, aos órgãos robustos do corpo físico, moléstia que não existia, deplorável, né? Tão somente no propósito de conquistar repouso prematuro, aposentadoria prematura, né? Disse ele. Conseguiste, quando pretendias. Você conseguiu aposentadoria muito jovem, né? Empenhaste amigos, subornaste pessoas, consciências delituosas, e obtivesse o descanso remunerado. Por 40 anos seguidos, aposentou-se muito jovem, com doença que não tinha, né? De experiência terrestre. Em que outra ação não desenvolveste, nesse período de 40 anos de aposentado, não fizesse nada, senão dormir e conversar sem proveito. Olha aí, gente. Ei, tempo perdido, né? Isso é um alerta para nós também. Quantas pessoas que estão aí ainda com saúde, energia, juventude ou não, com tempo que podia estar sendo útil, e está lá na pracinha, conversando, jogando conversa fora, no boteco, bebendo o dia todo sem fazer nada, ou está assim, tem uma vida absolutamente ociosa, poderia ser útil.
É um alerta para a gente. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Esse jovem, esse senhor, inventou doença que não tinha, se apresentou precocemente, passou a vida dormindo e sem fazer absolutamente nada. Enganou, sim. Então, ele era um mentiroso, era um caluniador também. Diante de Deus, ninguém foge dessas responsabilidades, né? Agora é razoável que o vosso ciclo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia e criminosa. Você enganou a todos, disse ele. O infeliz não teve força para a tréplica, somente começou a chorar, etc, etc. E aí deu conta que, efetivamente, foi o lugar de competir. A alcançamos o terceiro grupo, os seletores, constituído de mulheres diversas. Mal havia aplicado o instrumento de seleção no campo vibratório delas. Uma disse, foi um dos mensageiros abordado por uma senhora pavorosamente desfigurada. Se era desfigurada, provavelmente cometeu muitas coisas graves. E volto a dizer, o perispírito retrata o que está no nosso coração. Era desfigurada e reclamou. Que lançou queixas atrozes, com raiva. Mas por que tamanha humilhação, disse a senhora, inquiriu em choro copioso. Fui dona de casa, disse ela, quem me encheu de trabalho. Voltei para cá, rodeada de especiais considerações, desencarnada, né? Naturalmente, devido ao meu estado social importante, e arrebanharam-me entre mulheres sem pudor. Como é que eu estou aqui no lugar dessa mulher sem pudor? Que autoridades são estas, reclamando ela, que impõe a mim, dama de nobre procedência, o convívio com meretrizes, com prostitutas? Como é que pode? Forte crise de soluço, embargar-lhe a voz. O selecionador, no entanto, com calma, disse ela, com frieza, disse ela, declarou sem reembolso. Disse ele, né? Terei sido realmente a padroeira, a pura de um lar respeitável, como julgais? Olha aí, passando em rosto. O teor vibratório da sua tela mental assevera que as vossas energias santificantes de mulher, energias criadoras, santificantes de mulher, da procriação, do bem, do amor de mãe, etc., etc., disse ele, em maior parte foram desprezadas, foram utilizadas indevidamente, foram desregradamente. Vossos arquivos, sua tela mental, seu porão, mentais se reportam a desregramentos emotivos muitos, o sentimento, etc., etc., em cuja extinção desses sentimentos infelizes gastará muito tempo. Você tem muitos débitos para purgar o que você fez. Então, não vem aqui dizer que é uma pessoa, uma dona de casa, uma padroeira do lar, que a sua mente está dizendo o contrário, né? Ao que me parece, o altar doméstico, então foi bem o vosso lugar. Passou em rosto a ela, né? A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas o selecionador prosseguiu a tarefa em que se empenhava. Ao nosso lado, assim, então chegou o selecionador, do lado onde estava André Luiz, Gubi e Eloy. Aplicou o instrumento a eles três, em que se salientou, André Luiz, detalhe aqui, pequenos espelhos naquele instrumento que era com de vidro transparente, e falou para os auxiliares, o chefe, para os auxiliares que estavam nele, definindo a posição dos três. Entidades neutras. Esse aqui são neutros, não tem nada, etc, etc. Fixou-nos com uma penetrante fulguração no olhar, para ver se descobria algo na tela mental, nada descobriu, como se nos surpreendesse. Mudo as intenções mais profundas e passou adiante, ou seja, não ficou dizendo o diagnóstico é que eles eram entidades neutras, que nada tinha a purgar e etc. Estado por Gubi, André Luiz perguntou. Não fomos acusados? Disse André Luiz perguntando ao Gubi. Ser-nos-á possível enganar? Sim, aí Gubi diz, não, graças a Deus que ele não foi acusado de nada, portanto, estamos aptos ao serviço desejado. Qual? Se engajar no trabalho lá, no trabalho para libertar o irmão que eles vieram libertar, na verdade, né? O irmão que ele vai libertar. Graças a Deus, já que a gente não foi caracterizado, não fomos acusados de nada, a gente está apto ao trabalho de libertar Gregório, né? Muito bem. Aí, curioso, perguntou. Eloy perguntou, mas que aparelho é esse que trazia na mão do selecionador? E então disse Gubi, trata-se de um captador de ondas mentais. Capta tudo que está nas ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas para tantas pessoas. As autoridades estão aqui, usam esse instrumento, preferem o trabalho em grupo, que se faz possível pelas cores e vibrações do ciclo vital, da aura, né? Que nos rodeia cada um. É mais fácil identificar quem cometeu o ato e o outro com esse aparelho, facilita todo o trabalho, chamado de captador de ondas mentais, né?
Aí por que nos consideraram neutros? Foi a pergunta que André Luiz fez. Aí disse, o instrumento não é suscetível, informação interessante, não é suscetível de marcar as posições das mentes que já se transferiram na nossa esfera. Ou seja, os que já passaram desse estágio de felicidade, que estão em outras esferas, o aparelho não capta. Alguém já conseguiu progredir, avançar, está em outras esferas, o aparelho não capta nada, porque não tem mais o que captar lá embaixo. Já estão no outro patamar evolutivo, né? É preciso para recurso para a identificação de perispírito desequilibrado, era o caso dele, que habitava o nosso lar, né? E não atinge a zona superior. Não consegue atingir. Aparelho 7 não se presta para isso. Mas perguntei ainda, por que se fala nessa casa em governo do mundo? O instrutor, então, Gúbio, endereçou gesto interessante, André, meu amigo. Não se esqueça de que nos encontramos num plano de matéria algum tanto densa, disse ele, e não nos círculos gloriosos da santidade. Não, de jeito nenhum. Não esqueça de ser que a palavra evolução e recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres cometidos aqui na Terra por nós foram cometidos em nome de Deus. E não é verdade, gente? Não é? Quanta vez no corpo físico, disse ele, notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus. Quantos? Lembra, meus amigos, nas Inquisições, quantas criaturas que eram condenadas pelo direito canônico, né? pelo santo ofício, entre aspas, da igreja, que condenava pessoas à morte, a torturas absurdas da Inquisição, a ser queimado na fogueira, só porque pensavam diferente deles, porque tem outro tipo de religião. Né? Quantos foram queimados na fogueira? Quantos foram torturados nos calabouços das igrejas por isso? Em nome de Deus. E lá naquela situação, naquela região, também era do mesmo jeito, por criaturas ignorantes que usavam o nome de Deus. As cruzadas foi do mesmo jeito. As nossas cruzadas mataram milhões de pessoas, organizada pela igreja, pelo papado, que mandava as pessoas, homem, velho, meninos, ir ao Oriente, saquear aqueles povos, em tese, para recuperar o túmulo de Jesus, que todos nós sabíamos que não existia túmulo nenhum, porque o corpo de Jesus não estava lá. Jesus, é dito, a Bíblia falava essa história, do Novo Testamento também, que não tinha nada lá. O objetivo não era esse, era saquear, era matar, e acontecia. E o Papa Urbano mandava em nome de Deus ir para fazer esse tipo de coisa. Então, estou dizendo, olha, não esqueça que aqui fala em nome do governo do mundo, em nome de Deus, mas lá também na Terra é a mesma coisa. Quantos erros gravíssimos são cometidos em nome de Deus? É o estágio das criaturas que vivem, que na Terra também, na Idade Média, era igual, e hoje já são cometidos graves injustiças, né? Pouco a pouco, a nossa cerimônia terminou de André Luiz, aquele culto externo que é feito hoje de semana, se acabou. Os sentinelas devolveram os 3 para o calabouço da propriedade lá de Gregório, e eles ficaram em meditações, aguardando ser chamados pelo sacerdote. Veja, meus irmãos queridos, quantas informações interessantes trazidas aqui a respeito de nossos procederes que reverberam no futuro. E como diz Jesus, tudo que fizemos será cobrado até o último ceitil. E André Luiz nos assevera que o tribunal mais inclemente de cada um de nós é a nossa mente culpada. Portanto, volto a dizer, finalizando, é um alerta. O que é que estamos nós fazendo da reencarnação que Deus nos concede como instrumento, ou como caminho, ou como meio para atingir os fins? Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Se houver alguma dúvida, estamos aqui para tirar as dúvidas, se for possível. Se não, queria agradecer muito a presença de cada um de vocês, convidando a estarmos juntos novamente na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Fique com Deus, uma boa noite.